Então, aula 2, propriedades físicas da água. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Apresentação de slide aqui, isso. Tá? Então, o tema da aula de hoje é propriedades físicas da água. O primeiro recurso que nós vamos estudar é o recurso da flutuabilidade, né? Então, por que que os corpos flutuam na água? Porque geralmente a densidade é menor do que da água, né? Então, o que que seria essa flutuabilidade? Se a gente for pensar que a gente o tempo todo tem a gravidade agindo sobre os corpos, a flutuabilidade vai ser oposição a essa gravidade, tá? Então, vai ser uma força ascendente, se a gente for comparar aqui no slide, que trabalha em oposição à gravidade. Então, a gravidade está assim e a flutuabilidade está assim, a força está para cima, tá? A gravidade para baixo e a flutuabilidade para cima, tá? O quanto um corpo vai flutuar é o tamanho da massa dele. Então, por exemplo, a massa que o corpo desloca quando entra na água, aquela quantidade de deslocamento de água vai ser o quanto ele vai flutuar, vai ser a quantidade que ele vai flutuar. Então, por exemplo, se eu entrar com o meu corpo aqui, imerso até o pescoço, até a cervical, tá? A quantidade que eu vou flutuar vai equivaler à quantidade de água que a hora que eu entrei na piscina, a água saiu, né? Então, a flutuação é assim. A flutuação, ela é regida sobre um princípio, que a gente fala que é o princípio de Arquimedes, tá? Lá da física. Então, o que que seria isso? O Arquimedes afirma que um corpo imerso experimenta um impulso para cima igual ao volume de líquido deslocado, tá? Então, de novo, se eu ficar imersa na água, se eu entrar na água até o meu pescoço, tá? A quantidade que eu vou flutuar, a quantidade de líquido que eu desloquei é a quantidade que eu vou flutuar, tá? Se a gente for pensar, por que que os barcos enormes flutuam, né? Porque ele vai deslocar quando ele é colocado na água, a quantidade de líquido que ele deslocou é a quantidade que ele vai flutuar. Então, vai flutuar o tamanho dele. Entenderam? Então, a flutuabilidade é um princípio muito importante, tá? A flutuabilidade, eu posso falar também que ela é sinônimo de empuxo, que é essa força contrária à gravidade. Então, empuxo, se vocês quiserem anotar aí, mais pra frente eu vou falar, mas o empuxo é a força contrária à gravidade. É o que vai gerar essa flutuabilidade. Tá? Então, quando eu falo de empuxo, essa força que vem da água que empurra o corpo no tanto de água que esse corpo deslocou, tá? Então, o empuxo vai ocasionar a flutuabilidade de um corpo, tá? Então, isso? De onde a gente tirou isso? Do princípio de Arquimedes, que estudando a física, ele afirmou que um corpo imerso vai experimentar um impulso para cima do tanto de volume de líquido que ele deslocou, tá? E aí ele vai ficar flutuando, tá? O que é isso importante para a gente na fisioterapia, tá? A flutuabilidade vai permitir com que uma pessoa que não consiga ficar de pé no solo, tá? Quando ele vai para a água, ele consegue a posição ortostática porque ele vai se sentir mais leve, ele vai flutuar, tá? Então, às vezes, um treino de marcha, de um cadeirante, de um lesado medular que não consegue treinar essa marcha no solo, na água, ele consegue devido ao processo de flutuabilidade, tá? Então, flutuabilidade é isso. É uma força oposta à gravidade. Então, a gravidade está gerando essa força de cima para baixo e a flutuabilidade ou o empuxo vem de baixo para cima, tá? E aí faz com que o corpo flutue. Aqui é uma foto, tá? Só representando o empuxo, tá vendo? Então, aqui é a linha da água,
tá? Então, o meu corpo, ele vai flutuar o quanto de volume de água que ele deslocar quando ele é imerso na água, tá? Então, tem o tempo todo aqui a água, tá? E aí vai gerar esse empuxo ou essa flutuabilidade aqui de acordo com o volume de líquido que esse objeto deslocou quando ele foi imerso. Flutuabilidade, tá? É o ato de flutuar, tá? E aqui a gente pode observar a força do empuxo, tá? Para cima. E aqui tem a força da gravidade empurrando para baixo, tá? Então, aqui, isso é a flutuabilidade. Pressão hidrostática, tá? Essa é outra propriedade da água muito importante, principalmente para nós da fisioterapia, tá? Que nós vamos estar melhorando aspectos como edema, tá? Melhora de retorno venoso, certo? E com isso, a gente consegue reabilitar melhor um paciente que tem esse processo de edema e esse edema esteja ocasionando o retardo da sua recuperação, tá? Então, o que a gente define essa pressão hidrostática, tá? Então, a pressão hidrostática é a pressão exercida pela água sobre os objetos imersos, tá? Então, quando o objeto ele entra na água, ele vai sofrer essa pressão. E o que Pascal, que foi quem estudou esse processo na física, vai nos dizer, tá? Ele afirma que a pressão exercida pelo líquido sobre um objeto imerso, ele é igual em todas as superfícies do objeto. Então, é assim. O objeto, eu consegui fazer a imersão do objeto. Tem pressão aqui, tem pressão aqui, tem pressão aqui e tem pressão aqui, tá? Então, em volta de todo o objeto, tem pressão hidrostática, tá? E a gente pode, em todas as superfícies do objeto, tem pressão hidrostática. E a gente pode dizer também que quanto mais profundo, maior é a pressão, tá? Quanto mais profundidade, mais pressão eu tenho. Então, se eu tenho um objeto, ele foi imerso, né? Ele foi imerso. Tem pressão aqui de todos os lados, tá? Se eu afundar mais ele, a pressão vai ficar maior, tá? Se eu só mergulhar ele metade, tem pressão hidrostática, tá? Mas se eu mergulhar todo ele, a pressão hidrostática aumenta, tá? Então, o que a gente fala com isso? Então, à medida que a densidade... Agora vai ter uma fotinha, vocês vão entender melhor. Então, à medida que a densidade da água e a profundidade da imersão aumenta, o mesmo ocorre com a pressão hidrostática. Então, se a densidade da água ou a profundidade vai aumentar, a pressão hidrostática também vai aumentar. Então, quanto mais fundo, maior é a pressão hidrostática. Melhor o retorno venoso e menos edema eu tenho, tá? Então, Pascal vai reger a lei da pressão hidrostática, que em toda a superfície do objeto imerso tem pressão, tá? E quanto mais fundo, maior essa pressão, certo? Se a gente for pensar, é como se fosse uma drenagem linfática, tá? Melhora o retorno do edema. Olha a foto aqui. Deixa eu só ver quem tá adicionar aqui. Vamos admitir aqui o pessoal. Karine entrou? Se tiver entrado, me fala depois. Então, vamos lá. A fotinha da pressão hidrostática. Olha aqui, ó. Tá vendo? Se a gente for olhar a bola vermelha, né? Então, ela tá no fundo desse objeto, né? Tem água, o objeto tá todo coberto por água. Olha a pressão agindo, tá vendo? Então, tem pressão aqui, tem pressão aqui. Então, toda a superfície do objeto... A senhora tá mostrando o slide? Tô mostrando o quê? Porque a tela tá preta. Tá? Deixa eu falar. No anterior, no interior, esse aqui vocês estão vendo? Sim. Sim. E agora o da foto? Não, eu tô vendo, acho que é dessa. Eu acho que é o meu, vou tentar entrar de volta pra ver se volta. Entra aí, então. É a da fotinho. Vou admitir só a Karine aqui, parece que a Karine não entrou.
Isso. Olha aqui, então se a gente for olhar aqui, a gente tem que olhar que o objeto é a bola vermelha. E aí ele está sofrendo pressão por todos os lados. E quanto maior profundo, se eu fosse deixar a bolinha aqui, essas setinhas de pressão seriam menores, entendeu? Como eu afundei essa bolinha, a pressão aumentou, as setinhas são maiores, as setinhas que representam a pressão, tá? Então eu tenho a pressão atmosférica agindo com a pressão hidrostática e eu vou gerar essa pressão absoluta, que é ao final de tudo, certo? E essa pressão está agindo em toda a superfície do objeto. Admitir. Agora deu certo. Entendeu? Então vai, tá? Então eu tenho essa pressão agindo em toda a superfície do objeto. Então se a bolinha parasse aqui, a pressão ia ser menor, mas ainda assim existiria pressão, tá? Aqui a pressão é maior, porque foi no fundo, tá mais profundo, tá? Então quanto mais profundo, mais eu tenho pressão. Quanto mais eu afundo, né, mais tem pressão. Ó, o que a gente pode observar com isso, né? A pressão aumentada reduz ou limita o edema. Ela vai assistir o retorno venoso, vai induzir a bradicardia, tá? Menor batimento cardíaco, e induz o direcionamento central para o fluxo sanguíneo periférico, né? É como se eu mandasse mais incremento do fluxo sanguíneo periférico, tá? Porque eu estou melhorando esse retorno venoso, estou melhorando esse sangue periférico para ele chegar a ser direcionado mais para o centro, tá? Então, a pressão aumentada reduz ou limita o edema. O mais importante que a gente tem que absorver agora. Viscosidade, né? A viscosidade, se a gente for observar, é a dificuldade que eu tenho de me locomover na água, tá? Então, o que seria? Se a gente imaginar que a água tem partículas, né? São moléculas. Então, quando eu falo que essas moléculas estão mais coesas, tem mais moléculas junto, eu tenho maior resistência de locomoção dessa água. Para mim me locomover na água, eu vou gastar mais o quê? Mais força, vou ter mais resistência, tá? Então, a viscosidade, ela é o atrito que ocorre entre as moléculas de líquido, resultando em resistência ao fluxo, tá? A viscosidade da água aquecida é menor do que a água fria. Então, na água fria, eu tenho mais viscosidade. É mais difícil de eu me locomover, né? Então, se a gente for observar a reabilitação de um paciente atleta, eu não posso colocar, se o objetivo for força, eu não posso colocar ele numa água tão quente, né? E a gente observa que o quente, o que seria o ideal? De 33 a 35 graus, a temperatura da água terapêutica. Então, se eu quero trabalhar a força desse atleta, eu vou colocar ele numa água de 33 graus para baixo, tá? Agora, não quero trabalhar força, quero trabalhar flutabilidade, quero trabalhar pressão hidrostática, vou colocar ele numa água mais quentinha, mais aquecida. Então, vai de 35 um pouquinho mais acima, tá? Lembrando que 38, 40 graus gera fadiga, tá? Eu não posso trabalhar terapeuticamente numa condição tão quente, tá? A não ser que seja apenas relaxamento. Agora, quando eu quero gasto energético, trabalhar exercício, eu tenho que me ater à temperatura dessa água, que vai de 33 a 35 graus Celsius. Então, se a gente for observar a viscosidade, que ela é maior na água fria, tá? Então, quanto mais fria a minha água, mais viscosidade, mais dificuldade que eu tenho de vencer, tá? Então, a viscosidade, ela é o atrito que ocorre entre as moléculas do líquido, tá? E vai resultar na resistência a esse fluxo. Então, vai gerar força, tá? Quando eu trabalho com viscosidade, estou falando de aumentar a resistência do exercício, tá? Estou ganhando força, certo? Professora, então na água fria, a resistência é maior quando a pessoa Maior. faz exercício. Maior. Fica mais difícil.
E aí eu ganho mais força. Entendi. Entendeu? Então, se eu quiser trabalhar a força de um atleta, eu vou pôr ele mais na água fria. Isso, então vamos lá. Quando eu aumento também a velocidade do movimento, eu aumento a resistência. Então, quando eu coloco viscosidade, né, a água mais fria, e velocidade, eu ganho muita resistência, né? Então, se eu coloco um atleta para se mover mais rápido na água, essa velocidade significa que eu vou dar mais resistência. Ele tem que vencer uma força, ele tem que ganhar mais força, porque ele tem que vencer uma resistência maior. Se a gente for pensar em viscosidade e velocidade junto, é muito difícil. Precisa de gasto energético. E eu acabo que ganho força, tá? E aí eu junto velocidade do movimento, qualquer que seja o movimento. Eu junto a viscosidade e eu aumento a área de superfície do movimento. Então, por exemplo, tem meu braço, e aí eu vou colocar a gente fala um flutuador de pata de pato, né? Lembra uma nadadeira de pato. Então, eu vou colocar o meu flutuador aqui. Então, tá. Ó, eu aumentei o quê? Eu aumentei a área de superfície. Meu braço ficou maior, não ficou? Como ele fica maior, ó, eu vou fazer mais força, porque a alavanca ficou maior, tá? Se eu colocasse um flutuador aqui, ó, ia ser mais fácil, né? Eu ia ter que vencer uma resistência, mas ia ficar mais fácil. Então, eu posso falar o quê? Quanto mais distal essa alavanca, quanto mais distal eu coloco uma área de superfície, quanto mais distal eu coloco um flutuador, mais resistência eu tenho que fazer, maior resistência eu ganho, tá? Então, quando eu aumento, o que é aumentar a área de superfície? Por exemplo, eu sou a área de superfície, né? Eu tenho que vencer essa área de superfície. Quando eu aumento essa área, eu vou colocar um flutuador. E aí, esse flutuador tá lá na minha mão. Não sei se vocês conseguem ver. Tô quase caindo aqui da cadeira. E aí, o que eu tô fazendo? Né? Tô aumentando a área de superfície. Essa alavanca estando mais distal, eu tenho que fazer mais força. Fica difícil de movimentar. Se eu coloco um flutuador aqui no meu cotovelo, né? Fica difícil de movimentar, mas não fica tão difícil quanto se eu colocar na mão. Então, eu posso falar que alavancas mais proximais, eu gasto menos força, tá? Mas toda vez que eu aumento a área de resistência, eu tô aumentando força, tô agregando resistência ao meu exercício. Então, se eu vou juntar viscosidade, né? Água mais fria. Se eu juntar velocidade e se eu aumentar área de resistência, eu tenho muito desgaste energético, eu tenho muita força para o meu atleta fazer, entenderam? Tá? Então, quando o objetivo é força, focar na força, o desempenho muscular, eu tenho que me ater à viscosidade, tenho que me ater à velocidade com que eu peço para esse paciente. Então, quanto mais velocidade, mais difícil. E quanto maior a área de superfície, principalmente se for uma alavanca distal, mais difícil também, mais força ele tem que fazer, certo? Professora, e quando maior o peso, se a gente colocar um pezinho também, fica maior a resistência, né? Peso e área de superfície maior, mais difícil ainda, né? Se eu colocar um flutuador, tipo, se eu for lembrar só do espaguete, é só o flutuador, né? É isso mesmo que eu tô falando. Agora, se eu pôr uma caneleira, né? Se eu colocar um halter, vai ficar mais difícil ainda. Eu vou ganhar mais força ainda. Exatamente. O pensamento é esse. Exatamente. Tá bom. E se atentam a isso. Alavancas distais, maior resistência. Alavanca proximal, mais fácil, menos resistência, tá? Alavanca distal, mais resistência. Alavanca proximal, mais fácil, menos resistência. Tensão superficial, né? O que seria essa tensão superficial? Se a gente for observar objetos muito pequenos, às vezes eles conseguem até flutuar em cima da tensão superficial, né? Meio que o inseto parece que caminha na água, né? Então, o que seria essa definição de tensão superficial?
Só admitir a Bianca aqui. A superfície de um líquido vai agir como uma membrana sob tensão, tá? A tensão superficial é a medida como força por unidade de comprimento. A força resistiva da tensão superficial, ela modifica-se proporcionalmente ao tamanho do objeto que se move pela superfície do líquido. Então, por exemplo, eu tenho que vencer a alavanca distal, eu tenho que vencer a força do objeto, né? Como a Amanda citou, existem flutuadores que eles são pesados, né? E aí, eu tenho que vencer também o quê? A tensão superficial, tá? Então, quanto maior o objeto, maior, por exemplo, a maior alavanca de superfície, né? Se eu aumento a proporção da superfície, maior eu tenho que vencer também a tensão superficial, que é essa força resistiva que a água vai me propor acima, entre a superfície, entre a gravidade e a água, tá? E objetos muito pequenos, eles flutuam, mas um objeto grande vai ficar difícil de vencer a tensão superficial. Então, seria um fator com maior dificuldade, né? Então, quando eu falo de tensão superficial, também estou falando em vencer resistência, tá? Então, o efeito da tensão superficial vai incluir, né? Então, um membro que se move na superfície, ele realiza mais trabalho do que se for mantido embaixo da água. Usar o equipamento na superfície da água aumenta a resistência. Então, é isso que eu falei, né? Por exemplo, então se eu venho aqui, ó, vou fazer esse movimento, a água tá aqui, né? Vamos imaginar a água aqui. Quando eu faço esse movimento, né, que eu tenho que vencer o quê? A tensão superficial, que eu tenho que vencer a viscosidade, a minha alavanca tá aumentada. É mais difícil do que se eu manter o objeto lá no fundo, tá? E aí eu vou ter menos resistência com o objeto no fundo do que com a alavanca aumentada e a tensão superficial e a velocidade, tá? Então, quando eu uso um equipamento na superfície da água, eu aumento a resistência. Então, é mais difícil mover na superfície da água, tanto horizontal como vertical, do que movimentar embaixo da água, tá? Então, quando eu for pensar em força, eu tenho que me ater a isso. Eu tenho que me ater que o movimento tem que ser feito sobre a água, tá? E aí vai gastar mais força. Hidromecânica. Então, o que seria a hidromecânica? Tá? Então, é usar os fatores de mecânica da água ao nosso favor também, se a gente for pensar em exercício. Então, vamos lá. Então, eu defino a hidromecânica, que compreende as propriedades físicas da água e as características do líquido em movimento. São 3 os fatores que vão afetar essa hidromecânica, tá? Seria o fluxo laminar, o fluxo turbulento e o arrasto, tá? Quando a gente fala de fluxo laminar, seria o fluxo que se move de forma paralela. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui. Imagina todo mundo, vamos fazer isso na prática, mas imagina todo mundo correndo na piscina em fila indiana e de forma centrípeta, de forma a formar um círculo. Então, por exemplo, a gente vai correr assim na água, tá? Se a gente parar, o que vai acontecer com o fluxo? O fluxo vai levar a gente, tá? Por quê? O fluxo se tornou um fluxo laminar. As moléculas da água, elas ficaram se movendo de forma paralela, tá? Então, quando o fluxo para, né? A gente estimula o fluxo e o fluxo para, a gente vai de acordo com o que o fluxo leva a gente. É mais fácil, né? Então, se você parar, o fluxo vai continuar andando, a água vai continuar se movendo e a gente vai no fluxo laminar. Agora, o fluxo turbulento. Por exemplo, tem um paciente na sua frente e aí você vai fazer turbulência com a água. O que seria isso? É agitar a água. Você vai agitar para se tornar difícil a locomoção desse paciente. Quando você quer gerar desequilíbrio para ele. Então, você faz assim, ó. O paciente está na sua frente e aí você pode gerar uma turbulência com
algum nadador ou então com a sua mão. E aí você vai gerar o quê? Um fluxo que é como se você quisesse empurrar o paciente. Fica difícil dele andar, tá? Já o arrasto, seria a força de arrasto é a força contrária. Então, quando eu me locomovo para frente, eu estou vencendo uma força, tá? E é aquela força de arrasto, que equivale à força que o meu corpo vai gerar para empurrar aquela água. E aí, o tempo todo, a água está me empurrando ao contrário. Aí, vamos lá. Vamos ver se eu tenho alguma fotinha aqui. Ó, tem maiores explicações. Então, vamos lá. Fluxo laminar. Movimento no qual todas as moléculas se movem paralelas entre si. Tipicamente, um movimento lento. Então, o corpo, ele vai de forma paralela, né? Então, o corpo parado e o movimento lento vai movendo aquele corpo, tá? Então, fluxo laminar. De alguma forma, a gente incentiva esse fluxo laminar na piscina. Já o fluxo turbulento, o que seria? O movimento no qual as moléculas não se movem paralelas, elas não vão se mover assim paralelamente, mas vão entre si e tipicamente são movimentos mais rápidos. Então, elas vão se mover de forma desordenada, tá? A gente pode gerar um fluxo turbulento, uma hidromassagem pode gerar um fluxo turbulento, tá? Então, eu vou gerar o quê? Desequilíbrio no meu paciente, certo? A força de arrasto, né? Então, quando eu tenho que os efeitos cumulativos da turbulência e da viscosidade do líquido agindo sobre um objeto em movimento, tá? Então, o arrasto, por exemplo, se a gente for imaginar o paciente se locomovendo na água, ele tem que vencer o quê? Os efeitos cumulativos da turbulência e da viscosidade. Então, quando ele vai se mover contra a viscosidade, é difícil. É difícil. Então, quando o corpo vence o arrasto, ok, ele vencer toda aquela força que está agindo contra ele. Tá? Ele está vencendo a resistência que a água está oferecendo. E a força de arrasto dele é mediante a massa que ele apresenta, tá? Então, com o paciente é mais difícil vencer o arrasto, vencer o fluxo turbulento, tá? Do que se fosse um fluxo laminar. O fluxo laminar seria mais a favor desse paciente. Agora, o arrasto não, e o fluxo turbulento é contra. Então, o tempo todo está gerando desequilíbrio no paciente. Vamos ver na prática também, vai ficar mais fácil quando vocês sentirem. O que mais? Tá, então, ó, para vocês olharem, eu tirei essas partes de hidromecânica e propriedades físicas da água do livro da Kistner, tá? O livro da Kistner é um livro excelente para a gente se ter em casa, tá? Então, quem puder, que tiver condições de comprar o livro da Kistner, que são o livro de exercícios terapêuticos, é excelente. É um livro, assim, que você vai usar para sempre na sua vida profissional, tá? Então, seria um investimento excelente. Quem não quiser comprar, não precisa, tem ele na biblioteca virtual, tá? O capítulo que nós usamos é o capítulo 9, tá? E a partir da página 290. É o livro de exercício terapêutico da Kistner, tá? Tem a parte lá de fisioterapia aquática. Livro excelente, uma dinâmica bem boa, didática bem boa para vocês entenderem, tá? Se possível, quem tiver condições pode adquirir, ou se não, use pela biblioteca virtual. Esse aqui é essa retomada do objetivo, é para a próxima aula que eu vou perguntar para vocês, tá? Eu vou lançar para vocês, vamos voltar aqui. Essa parte, gerando força, não geria. Cleisa, o que você perguntou aqui? Alguém perguntou mais coisas?